Olá! Estamos começando hoje mais um episódio do canal O Paciente com patrocínio da Clínica Solar. Como entrevistado de hoje, estamos com o Dr. Antônio Carlos Zucco, ortopedista, que o foco da área dele é tornozelo e pé, e vamos começar agora a fazer algumas perguntas aqui que vocês também gostariam de fazer. Primeiramente, Dr. Antônio Carlos, como é que é a formação do médico para chegar até esse foco do pé? Porque a gente sabe que o ortopedista tem várias áreas, né? Tem ortopedia geral, mas também tem várias áreas segmentadas, né? Como é que tu chegou na parte do pé, especificamente? Obrigado pelo convite aqui, né? E, na verdade, a gente, para chegar na ortopedia, a gente tem que fazer a medicina, né? Então, a gente é médico, né? A gente começa, embora a gente, há uma brincadeira dentro da área médica que o ortopedista acaba largando a medicina, né? E, então, a gente faz a medicina, tem que passar pelos 6 anos de medicina. Depois de 6 anos de medicina, a gente presta uma prova, que é uma prova de residência, a gente acaba fazendo a residência, né? Eu fiz a medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Na URGS, e a gente fica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital escola maravilhoso, extraordinário, né? E aí acabei passando na prova de residência ali mesmo, no Clínicas. Fiquei ali, fiz uma residência ótima, né? Muito boa. Mas os meus preceptores, né, os meus professores do Hospital de Clínicas durante toda a residência, que são 3 anos, me aconselharam, né, a fazer o R4, né, que é um R4 que é só tornozelo e pé. Fiquei um ano depois de ter feito toda a ortopedia, né, toda a parte dos apêndices, todo esqueleto, né, a gente acaba fazendo, né, tornozelo, joelho, coluna, ombro, punho. Aí eles me aconselharam, depois que eu tinha escolhido fazer tornozelo e pé, ficar num hospital fora, de preferência de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, para ter uma vivência diferente, né, na formação, porque eu já tinha visto bastante tornozelo e pé dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí eu passei um ano, né, morando em Curitiba, e aí fui fazer na Universidade Federal do Paraná, né, que é o hospital das clínicas deles lá, e aí eu fiquei um ano fazendo o R4, a gente chama isso de R4. É uma pós-graduação, né, dentro da residência médica, né. Não é obrigado a fazer, né, eu fiz porque eu quis, eu já tinha passado na prova da SBOT, que é uma prova que não é obrigatória, mas é praticamente obrigatória dentro da ortopedia no Brasil, né, que é uma prova de título, né? Então eu passei nessa prova de título e já era ortopedista, e mesmo assim fui ficar um ano inteiro em Curitiba, né, para fazer esse foco em tornozelo e pé. Começando agora mais as nossas perguntas aqui sobre o entorse de tornozelo, que vai ser o nosso tema de hoje. Torci o tornozelo, tá? Tô andando na rua, sei lá, eu torci o tornozelo, a nossa primeira tendência é, sei lá, ir pra casa, assim, passar um gelo, pé pra cima e esperar passar. E às vezes não passa. Quando é que eu tenho que procurar? Se é que eu tenho que procurar o médico só porque eu virei o pé? Por que isso aqui pode ser ou não pior depois lá no futuro? Essa pergunta é muito boa, né? Esse tema é muito bom, porque dentro da ortopedia, talvez o entorse de tornozelo seja o mais comum. Se não é o mais comum, ele está nos top 5 ali. Mas muito provavelmente ele é um dos mais frequentes, né? Então, vários esportes, né? A gente pode ter um entorse de tornozelo, a gente pode ter no tênis, né? No beach tênis, que está sendo muito comum, andando de skate, jogando futebol, ou até o pessoal que mora em casa, né? Vai descer um degrauzinho, né? Levando compras, assim, a gente pode acabar tendo um entorse de tornozelo, né? Então acabou falando no gelo, né? Existe um protocolo que a gente faz logo que a gente tem uma lesão bastante aguda, né? Esse protocolo ele serve muito para o entorse de tornozelo, mas ele serve para outras lesões agudas, né? Às vezes faz um estiramento da panturrilha, um estiramento da posterior da coxa, ou simplesmente uma batida, né, de algum lugar que tu não sabe exatamente o que aconteceu. E esse protocolo é o protocolo PRICE, né, que é PRICE. Né? O P é de protection, que é proteção, é aquilo que a gente vê no jogo de futebol, né? Que alguém tem que entrar no campo para tirar o jogador, né? Eventualmente ele até poderia sair,
né? Mesmo assim, eles tiram ele numa maca ou levam carregando no ombro e tal, né? Para que isso é o tipo de proteção daquele membro, né? Então a proteção é simplesmente não usar aquele membro naquele momento. Torceu o tornozelo, não pisa mais no chão, né? Então deixa ele sem pisar. Mesma coisa serve para coxa, para panturrilha, né? O R é de rest, que é descanso, que é não movimentar mesmo, né? Então, além de proteger ele com alguma coisa, não encostar, é não movimentar mesmo, deixa ele totalmente parado, né? O I, né, de Price é o gelo, que é o ice, né? Então, o gelo é um anti-inflamatório natural, né? Só que nesse momento, além de um fator anti-inflamatório, porque o gelo ele é preconizado, né? A gente chama de crioterapia, como se fosse um remédio, né? Então a gente pode fazer ele, sei lá, de 6 em 6 horas, de 2 em 2 horas, entende? Como se fosse um remédio. Nesse momento ele atua mais diminuindo a lesão, né, e os danos da lesão, né, do que propriamente como anti-inflamatório. O que ele faz? O gelo local ele faz vasoconstrição. Essa vasoconstrição diminui o sangramento, né? Que tem toda lesão pode ser um estiramento ligamentar, um estiramento capsular ou até da pele que machucou no entorse, né? Isso sangra lá dentro, né? Às vezes fica aquela equimose lateral no tornozelo, né? Que é o roxinho, né? Isso é sangramento, né? Então lesionou, vai ter sangramento, né? Para diminuir esse sangramento e essa exteriorização de líquido para o tecido, a gente põe o gelo, ele faz vasoconstrição, né? E diminui, né? O ideal é que colocasse ele assim até que ficasse aquele branquinho, sabe quando tu põe o gelo ele começa a ficar vermelho, né? Ele fica vermelhinho ali naquela região e logo depois ele começa a ficar branco, né? Nesse branco, inclusive tu toca assim, ele fica até meio anestesiado. Verdade. Esse é o momento que tu pode tirar o gelo, né? Porque daí ali tem vasoconstrição. Como é que eu sei que tá branco, né? Não tá mais o vermelhinho da lesão. Esse é o momento bom de tirar o gelo, né? O outro ainda do protocolo Price é o C, né? De compression. Compressão é como se fosse assim, sabe quando tu já viu em filme ali, teve uma lesão numa artéria, o que a gente faz? Põe o dedo para não sangrar, né? O que a gente faz? A gente comprime o buraco da artéria para não passar o sangue, tá comprimindo ali, né? Isso aparece nos filmes, a mesma coisa ali, né? Então a gente faz compressão, põe a atadura, aperta bem, deixa bem apertadinho para que não extravase mais o líquido, o sangramento que está tendo lesão naquele momento, né? E o E, né, de elevação, né? Então a gente deixa o membro elevado para também usar a gravidade para que não chegue bastante sangue lá e diminua o sangramento, né? Então é o protocolo Price. Então isso a gente faz de cara. Isso é o tipo de coisa que a gente pode fazer inclusive no local da própria lesão, tá? Jogando um futebol 7 ali naquelas quadras lá, pede um gelo, põe um gelo ali, pode amarrar o gelo, né? Então já faz a compressão e o gelo e a elevação tudo ao mesmo tempo, né? Esse Price, né? E aí o ideal, né? Perguntou se poderia ter um dano pior, né? Quando faz um entorse tornozelo. Normalmente, né? O paciente ele sabe que aconteceu alguma coisa que é um pouco mais grave, né? O tornozelo incha de imediato, ou ele já não consegue botar o pé no chão, né? Ele vê que tem alguma coisa que está diferente, né? Então, tendo essa informação, assim, esse pensamento ali de que tem uma coisa diferente, ou não, o ideal é que fosse o mais rápido possível para um ortopedista, né? Porque mesmo a lesão ligamentar, ela pode se tornar um problema, né? Mas a primeira coisa a ser descartada no entorse, né? Vocês têm que lembrar que entorse de tornozelo é só um movimento que aconteceu no tornozelo, isso não é um diagnóstico. O diagnóstico é lesão ligamentar ou fratura de tornozelo, né? Esses dois problemas podem acontecer, os dois podem vir do entorse. É que tem uma coisa que a gente não pensa que pode dar fratura. Eu até consigo imaginar, já que é uma articulação, que eu posso ter alguma coisa de ligamento ali, né? Alguma lesão de ligamento. Mas fratura é uma coisa que a gente acaba não pensando que pode ter. Porque, vamos supor, tô andando na rua, tá de salto alto, tô andando na calçada, só virei o pé num buraco, não caí, não bati, ninguém passou por cima, só virei o pé.
Por que que só nessa virada eu vou ter uma fratura, uma coisa que eu jamais pensaria que eu teria uma fratura só porque eu virei o pé andando de salto alto, por exemplo, sem cair, nem cair no chão. Quando a gente faz um entorse de tornozelo, o mais comum é virar o pé para dentro, assim, né? Faz esse movimento. Vou explicar aqui para essa câmera. Normalmente a gente faz esse movimento, né? E torce assim. Aqui a fíbula e esse ossinho que está aqui no meio, que é o que faz o movimento do tornozelo, esse ossinho... Só mostra onde é que tá o dedão aí pro pessoal ver direitinho. Aqui é o dedão. Do lado do dedão, ó, tá. Aqui é o dedão, tá? Então aqui dentro, esse aqui é o osso que é a tíbia, que é o que nos apoia, esse ossinho do lado aqui é a fíbula, tá? E esse osso aqui que encaixa no meio, tá? É o talos. É ele que dá o movimento do tornozelo, é ele que deixa a gente movimentar, né? Quando a gente torce assim, que é o mais comum, olha lá, ó, afastou, tá vendo? Ó, tem um ligamento que é o mais comum de todos, que causa lesão, é o fíbulo talar anterior e o fíbulo calcaneano. Esses dois são os que vão estirar e vão romper no momento da lesão ligamentar mais comum, que é quando a gente vira para dentro. Mas tu repara que quando isso aqui vai romper, vai se soltando, o ligamento ele vai se soltar aqui, o pé vai virar muito para dentro. E vai bater o talos nesse ossinho aqui, que é o ossinho que a gente bate sempre na quina da cadeira ou na quina da mesa, né? Esse é o malelo medial e esse aqui do lado é o malelo lateral. Se o movimento continuar, olha lá, ó, ou tu vai ter uma lesão condral, que é do talos batendo no malelo medial, a gente chama isso de lesão de cartilagem, que é bem grave, incomoda bastante, ou tu vai ter um edema ósseo, que é só uma pancada de um osso no outro, né? Ou tu vai ter uma fratura do malelo medial, né? Isso pode acontecer. Tu pode ter feito se o teu ligamento aqui ele é tão forte que ele não rompe, ele pode puxar essa ponta do malelo lateral, que é uma fratura de tornozelo por avulsão, né? Tu imagina que tu tem uma corda na parede, tá? E aí eu puxo essa corda. Essa corda ela pode se romper, porque ela está mais fraca, e é o ligamento rompendo, ou a corda pode ficar firme o suficiente que eu vou puxar e vem um pedaço da parede junto. Entende? Já conseguiram visualizar isso, né? E isso é a fratura de tornozelo, tá? E esse é o movimento mais comum, tá? A gente consegue ver isso no raio-x, que é o principal e primeiro exame feito num entorse de tornozelo. Mas o pior é se vocês torcerem para fora. Se vocês tiver um entorse de tornozelo com o pé para fora, não assim, mas assim para fora, o pé normalmente ele faz uma eversão, tá? A tíbia fica parada e o pé tem uma eversão, ele gira para fora e aí empurra o malelo lateral. Talos, que é esse ossinho, empurra o malelo lateral para fora e aí quebra. Essa é a fratura a mais comum de todas, né? Existem outras fraturas mais complicadas, mais complexas, que não podem fraturar aqui em cima, né? E aí existem classificações dentro da ortopedia, Weber A, Weber C, Weber B, né? Mas essa é a mais comum, essa é que chega muito comumente pra gente e isso a gente consegue facilmente diagnosticar com um simples raio-x. Não precisa ressonância, não precisa ecografia nem nada, né? E isso é muito grave, né? Se o paciente tem uma fratura de tornozelo e ficou deixando assim, primeiro que pode estar outras complicações, pode dar trombose, embolia, né? Um paciente se pegar uma mulher, por exemplo, que tem maior chance, né, de trombose e embolia e está com o tornozelo quebrado e ficou em casa, pode acontecer isso em casa, né? Além da dor, né, que só vai piorar, e além de estar perdendo tempo em relação ao próprio tratamento, né, da mobilização, dependendo se não tem tanto deslocamento, assim, ele consegue tratar de maneira conservadora, mas normalmente esse tipo de fratura requer tratamento cirúrgico. E pensando na mecânica do trauma, né, porque... Nossa, parece fácil de quebrar num simples entorse, andando de salto, já é suficiente para fazer esse tipo de fratura? Ou tem que ter, tipo, tô jogando vôlei, handball, que eu pulo e aí sim eu vou torcer, tem que ser uma lesão maior, assim, um trauma mais grave? Ou eu andando na rua só virando o pé, realmente andando de salto, eu já posso fazer esse tipo de fratura? Se virar o pé para fora, como eu expliquei, né? Se virar o pé para dentro, normalmente a lesão é ligamentar. É mais comum.
né? Existe a fratura, eu já vi de tudo, na verdade, né? Tudo que você pode imaginar eu já vi, né? Mas se virar o pé para fora, como eu expliquei, para fora é muito, muito fácil quebrar o tornozelo. É muito rápido, é muito fácil. O paciente às vezes acha que não quebrou, tá? Pois é. E ele quebrou, né? E dentre essas. E o problema é que não é só a fratura de tornozelo, né? Quando o paciente vira para dentro, como eu estava explicando, existem um tendão que desce por aqui por trás da fíbula, a gente chama ele de fibular, porque ele desce atrás da fíbula, e ele gruda na base do segundo metatarso. Ele desce por trás e gruda aqui. Quando a gente faz um entorse, esse tendão é o mesmo mecanismo da corda puxando na parede que eu expliquei antes. Ele faz um movimento bruto, assim, né? E esse tendão puxa essa base do quinto metatarso. E ele puxa tão Quinto forte. metatarso é o minguinho. É esse osso aqui do minguinho. Tá. Esse osso aqui do minguinho. Cada um desses é um metatarso, né? O primeiro metatarso, que é o do dedão, né? Não é bem o dedão tá aqui, que é o que mexe. Aqui é o metatarso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Por que o quinto é importante? Tá? É porque aqui na base dele gruda um tendão, que é o fibular curto, que puxa essa parte aqui da base, né, num entorse de tornozelo. Naquele entorse simplesinho que eu expliquei para vocês, isso acontece sempre acontece de puxar a base do quinto metatarso. E esse tipo de fratura é relativamente comum em qualquer entorsezinho, né? Por exemplo, a gente apelidou essa fratura aqui de fratura do Neymar, porque foi a fratura que ele teve a primeira vez, que ele teve que fazer o tratamento cirúrgico lá em, acho que foi em Minas Gerais que ele fez. Então eu costumo falar para o teve a fratura do Neymar, né? E é essa fratura dele, tá? E aí, esse é um tipo de lesão, né? Por exemplo, se tu faz um outro tipo de lesão, né? Só evoluindo na conversa, né? Outra lesão bem grave que pode acontecer quando a gente torce para fora é não quebrar aqui, né? Mas empurrar o osso, que é a fíbula, tá? Para fora. Tá vendo aqui que ela tá fazendo um movimento de, ó, tá separando a fíbula da tíbia, entende? Como se tu pegasse o ossinho de galinha e separasse ele assim, ó. E isso acontece no teu tornozelo. E ele vai separando até lá em cima, perto do teu joelho. Vai separando, a gente chama isso, e ele pode fraturar lá em cima, a gente chama isso de lesão, tem um ligamento que segura a tíbia na fíbula. A gente chama de sindesmose, ligamento fíbulo tibial ou tíbio fibular anterior e posterior, que é a sindesmose. Quando tu faz uma lesão dela, isso é bem grave, né? E isso é relativamente comum também acontecer e normalmente requer tratamento cirúrgico. Dá para tratar de maneira conservadora, né? Dependendo do afastamento, a gente vê isso também em raio-x. A gente consegue facilmente detectar isso no primeiro atendimento, né? Então, vocês reparem que logo num primeiro atendimento com o ortopedista, não precisa de nenhum exame muito elaborado, né? Tu vai ali, faz um raio-x, né, de tornozelo, raio-x do pé, tu já detecta todas as principais e mais complicadas lesões que podem acontecer no entorse do tornozelo. Então não é tão simples, né? A lesão não é tão simples, né? Pode ser algo bem complicado. No entanto, o diagnóstico é bastante rápido, simples e barato, né? Tu consegue, num exame muito tranquilo e barato, né, que é o raio-x, a gente consegue detectar essas lesões mais graves. Tu vê, né? Só num simples entorse, andando na rua, já dá pra fraturar o pé. A gente não, é uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Antes falou em frio, colocar gelo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida, assim, de muitas pessoas. Calor ou frio? A gente já entendeu o mecanismo do porquê que o frio é bom, o gelo faz bem, nesse caso, né? Mas ainda assim segue-se muito essa dúvida, né? Quando é que eu coloco o calor, quando é que eu faço frio? O gelo, no caso. Na verdade, o calor, nessas lesões, assim, falando em entorse de tornozelo, imaginemos que ele fez uma lesão ligamentar, né? Porque se ele fez uma fratura, aí a fratura, ou a gente tem que imobilizar a fratura, né? E a gente chama isso de tratamento conservador, que é sem a cirurgia, né? E aí nós temos que ver se a fratura é instável, se a fratura é estável, isso tem características radiológicas que a gente consegue ver isso. A gente consegue perceber o afastamento dos fragmentos da fratura, né?
E se o tratamento é cirúrgico, né, se ela precisa de tratamento cirúrgico, ela tem que operar, tá? Nenhum desses casos a gente consegue usar o calor, tá? Se for uma fratura, porque ela vai ter que ficar imobilizada, né? Se for uma fratura cirúrgica, até dependendo da fratura, nem precisaria ficar imobilizada, né? A própria, que a gente chama de material de síntese, já vai estar estabilizando a fratura, uma plaquinha com parafuso ali, ela pode ficar só com um curativo, né? Não precisa nem ficar imobilizada, pode movimentar o tornozelo precocemente, mas não entra, nesses casos o calor não entra na jogada, normalmente vai ser só gelo, né? E a imobilização no caso do tratamento conservador. Agora imaginemos que ele tem uma lesão ligamentar, né? Ele fez uma lesão ligamentar de tornozelo, que é a mais comum. Vamos pegar a mais comum, torceu o tornozelo para dentro, ali no futebol e tal, fez o que a gente chama isso, né, na ortopedia, que é a lesão do fíbulo talar anterior, do fíbulo calcaneano, né, que são os mais comuns de todos, né? E esse tipo de tratamento é com imobilização, né? A gente, hoje os protocolos mais recentes, né, eles preconizam que o paciente fique de 1 a 2 semanas imobilizado, né? Normalmente é uma tala, uma tala de gesso, né, que impede que ele movimente o tornozelo, fica parado exatamente assim, ele fica parado em 90 graus o tornozelo, né? Fica nessa posição, ele não pode nem ficar assim, né? Ele tem que ficar em 90 graus para deixar o ligamento cicatrizar da melhor maneira possível. Isso pode ser feito com tala de gesso, né? Ou um RoboFoot, que é aquelas botinhas pretas, né? Esse é o mais preconizado. E a gente vai reavaliando o paciente a cada semana, né? Ele volta uma semana ali, a gente vê como é que tá, se estiver inchado, mantém a imobilização. O RoboFoot, ele tem que usar de preferência o tempo todo, né? O máximo de tempo possível para deixar para melhor cicatrização. Eventualmente ele pode abrir RoboFoot para fazer o gelo, né? O calor local ele vai entrar bem mais adiante, né? Normalmente ele demora um pouco mais para entrar o calor local, né? Os fisioterapeutas eles têm mais experiência, né, com o uso do calor local, mas normalmente, mesmo quando eu mando o paciente já na segunda ou terceira semana, se ele já está com bem menos edema, né, que a gente chama de complexo secundário, que é aquele edema no pé, diminuiu bastante, a gente já tende a mandar o paciente para fisioterapia precoce, né? Então já manda para fisioterapia mesmo que ele não possa fazer atividades de exercício físico já de cara, quando a gente tira a imobilização, mas caminhar, movimentar o tornozelo, aí sim entra ele botar o pé numa baciazinha de água morna e tal, para começar a movimentar o tornozelo. Mas normalmente, após a fisioterapia, após um caminhar assim, a gente ainda coloca um pouco de gelo, né? Vai ser mais para diante, assim, que ele pode colocar aquelas pomadas assim anti-inflamatórias, né, que normalmente faz com que esquente um pouco ali o tornozelo, né, e bolsa de água quente, né, mais para frente que se usa. Então tá, eu acho que é isso. Tivemos hoje então mais uma apresentação, hoje com o Dr. Antônio Carlos, ortopedista, com área de atuação em tornozelo e pé, mais um canal, mais um dia de O Paciente.